Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui do município do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca de cabelos curtos e escuros. Hoje estou usando uma blusa azul com diversas plantas bastante coloridas. E bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos começar essa aula falando, na verdade, sobre cinema. Você gosta de ir ao cinema? Bem, quem sabe nem necessariamente ir ao cinema, mas ver um filme, uma série em casa. Bem, então vamos lá. Hollywood, ela vai sempre explorar bastante a temática da guerra. Segunda Guerra, Guerra das Coreias, mas hoje vamos falar de uma guerra especial, uma guerra sem conflitos. Como assim? Justamente, vamos falar sobre a Guerra Fria. Muitos filmes e séries foram feitos sobre essa guerra. Inclusive, fica uma dica aí. É bom você procurar um filme sobre Guerra Fria para entender bastante sobre esse tema. O cinema ajuda muito no estudo da história. E alguns desses filmes já até viraram clássicos. Por exemplo, quem nunca ouviu falar do James Bond? Bem, mas primeiro vamos começar a entender esse nome. Guerra Fria. Guerra Fria foi o conflito político-ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, que durou quase 50 anos, em que os dois lados eles evitavam confrontos militares diretos, temendo que o uso de armas nucleares levasse a uma destruição total. Bem, mas para alcançar esses seus interesses, esses dois usavam de espionagem, violência, propaganda, ou seja, conflito direto não teve, mas teve bastante outros conflitos, né? Bem, ela se chama assim justamente porque Estados Unidos e União Soviética nunca chegaram, a um confronto de fato. Então, para a gente entender aspectos econômicos, militares, políticos desse período, vamos prestar bastante atenção na aula de hoje. Durante a Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos, tanto a União Soviética, estiveram do mesmo lado na luta contra o nazismo. O nazismo foi um grande inimigo que uniu vários outros que já eram inimigos entre si. Terminando a Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra, aí esses dois romperam e seguiram caminhos radicalmente opostos. A discórdia entre eles era de natureza ideológica e econômica. Enquanto os Estados Unidos representavam, por exemplo, o capitalismo, a União Soviética defendia justamente o comunismo. Mas vamos entender o que são essas palavras tão importantes no dia de hoje? Então, no slide tem um resuminho para vocês entenderem o que é esse capitalismo e o que é o comunismo. Mas a gente tem que pensar em outras coisas também que ajudam a gente a entender assunto tão complexo. Por exemplo, no comunismo se pressupõe o quê? A igualdade, ou seja, ninguém teria propriedades privadas, ninguém seria dono de algo. Por exemplo, não teria um grande fazendeiro, não teria um grande banqueiro. Tudo pertenceria à própria sociedade. Já no capitalismo, a gente tem um sistema oposto, onde você pressupõe que poucos têm muito. Como, por exemplo, pressupõe uma ideia de propriedade privada, uma ideia de que existem bancos, escolas privadas. A escola tem dono, um banco tem dono, uma fazenda tem dono. Isso não pertenceria à sociedade em si, mas a uma pessoa apenas. Vamos entender como a Guerra Fria aconteceu? Como eu falei, Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra fortalecidos principalmente pelo comércio de armas e pelo domínio tecnológico da bomba atômica. A União Soviética também terminou o conflito como uma superpotência. Ao derrotar os nazistas, os soviéticos implantaram o comunismo nos países do leste europeu, como, por exemplo, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, a atual República Tcheca e Eslováquia, Polônia, entre outros. Vamos olhar o mapa para entender mais ou menos isso? Antes mesmo do fim da Segunda Guerra, os líderes dos países vencedores, como por exemplo Churchill, que era da Inglaterra, Roosevelt dos Estados Unidos e o Stalin da União Soviética, eles vão se reunir na Conferência de Alta e decidiram que a Polônia e outros países do leste europeus, libertados do nazismo, ficariam com a União Soviética, o que aumentou sua área de influência. Bem, depois com a derrota de Hitler, na Conferência de Potsdam, os aliados decidiram que a Alemanha seria dividida entre eles. E é aí que a gente está olhando esse mapinha aí, olha. Olha como é que está a Alemanha. Bem, ela foi dividida entre a Alemanha Ocidental, que seria capitalista, com a influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental comunista, com influência da União Soviética. Mais tarde foi construído um muro, e esse muro ia dividir a cidade de Berlim, O famoso Muro de Berlim. Ele é um dos maiores símbolos dessa divisão do mundo, é um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Esse aumento da área de influência da União Soviética preocupou bastante os Estados Unidos.
Em 1947, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de intervir em qualquer região do mundo que, ao seu ver, estivesse em risco de cair sob controle comunista. Essa política ficaria conhecida como Doutrina Truman. No mesmo ano, o governo norte-americano lançou um programa de ajuda econômica às principais nações capitalistas europeias que estavam arruinadas pela guerra. Bem, até mesmo os ex-inimigos, como a Alemanha e a Itália, foram beneficiados pelo dinheiro estadunidense. Essa ajuda ficou conhecida como Plano Marshall. Também foi criada a Central de Inteligência Americana, a CIA, que na verdade era um serviço secreto baseado em espionagem com permissão para intervir em outros países. A CIA ajudou a derrubar governos democráticos, promoveu assassinatos e treinou torturadores de governos anticomunistas. Tudo isso tinha uma justificativa de impedir a expansão do comunismo pelo mundo. Os Estados Unidos também organizou uma aliança militar com os principais países capitalistas da Europa Ocidental e o Canadá, chamada de Organização do Tratado do Atlântico do Norte, a famosa OTAN, que previa que qualquer ataque a um de seus membros seria considerado uma agressão a todo o grupo. Era um grande recado à União Soviética, né? Vocês perceberam. E aí, em 1949, os soviéticos criaram um programa de recuperação econômica parecido com o Plano Marshall, o Conselho Econômico de Assistência Mútua, conhecida como Comecon. A União Soviética não ia ver isso tudo acontecendo e não ia reagir, né? Por isso, ela também criou uma agência destinada a promover operações secretas no exterior e organizar serviços de espionagem, a KGB, né? Que era a sigla para Comitê de Segurança do Estado. No âmbito militar, anunciou a formação do Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, conhecida como Pacto de Varsóvia. Assim como a OTAN, o Pacto de Varsóvia representava uma aliança militar em que os países comunistas se comprometiam a defender conjuntamente caso um dos países membros fosse atacado. Então você tem o Pacto de Varsóvia e você tem a OTAN. E aí essa competição entre as superpotências vai nascer daí uma grande corrida armamentista. E aí foi o início dessa Guerra Fria mesmo. Isso porque ambos os países tinham uma capacidade bélica nuclear para destruir o mundo, até mais de uma vez, né, com suas bombas atômicas. Bem, além da corrida armamentista, que a cada dia mostrava que um conflito real poderia destruir o planeta, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos procuravam, né, obter a hegemonia mundial, também através de disputas tecnológicas. Vamos olhar o slide para começar a entender isso? Vamos lá, galera. Uma das principais disputas entre Estados Unidos e União Soviética era pelo espaço. Era uma corrida espacial. Cada um dos países queria mostrar superioridade perante o mundo. Na disputa, os soviéticos foram os primeiros a enviar um homem ao espaço. Você está vendo aí o Yuri Gagarin. Já os Estados Unidos conseguiram levar até a Lua. Mas essa disputa exigia altos investimentos do Estado, provocando um aumento de impostos pagos pelos cidadãos, além de causar sérios prejuízos ao meio ambiente, como vemos até hoje. Ao mesmo tempo em que investiam mais e mais em armas destrutivas, os governos dos Estados Unidos e União Soviética também apoiaram movimentos armados, principalmente na África e na Ásia. Bem, a União Soviética investia em países contrários ao domínio imperialista dos países capitalistas. Em contrapartida, os Estados Unidos financiavam governos autoritários por toda a América Latina, inclusive, nós aqui do Brasil, que por 22 anos tivemos um regime civil-militar no poder. Bem, isso tudo sempre com a justificativa de uma ameaça comunista que, na verdade, aqui, por exemplo, no Brasil, nunca nem existiu. Nesse período, a gente vai destacar dois países que eram explorados justamente por potências imperialistas e adotam um regime comunista de Estado. Então, vamos falar um pouquinho da China e de Cuba. Então vamos lá? Vamos começar a falar um pouquinho da China? Na China, os membros do Partido Comunista liderado aí pelo Mao Tse-tung iniciaram a chamada Longa Marcha para o norte do país, buscando organizar o Exército Vermelho que, além de ações militares, faziam propaganda dos ideais socialistas por todo o país. Isso fez com que o povo chinês apoiasse um governo
que implementou o regime comunista em 1949. Até hoje, a China é um país de um partido único e tem uma política socialista. Na economia, a China tem uma política externa capitalista. Em 2020, a China anunciou a erradicação da pobreza. Agora, vamos ver um pouquinho do exemplo do nosso vizinho aqui de continente, Cuba? Bem, em Cuba, a revolução também contou com apoio popular. Isso porque a situação do povo cubano era de muita pobreza. Então, na década de 1950, o país era governado por Fulgêncio Batista, porta-voz da elite latifundiária cubana, que era submissa aos interesses estadunidenses. A emenda Platt, um dispositivo constitucional, garantia que os Estados Unidos pudessem intervir na ilha quando quisessem. Insatisfeito, um advogado chamado Fidel Castro e um médico chamado Ernesto Che Guevara, entre outros, organizaram um movimento revolucionário contando com a adesão dos camponeses, que aprenderam táticas de guerrilha. Os revolucionários tomaram a capital em 1º de janeiro de 1959. Ao assumir o poder, os revolucionários puseram em prática várias medidas de grande impacto, como reforma agrária, a estatização das empresas e bancos. Além disso, os revolucionários desenvolveram um trabalho de sanitarização, alfabetização e ajuda médica para a população. Em 1962, o governo estadunidense e outros países da América decretaram um bloqueio econômico a Cuba, sob a alegação de que o regime revolucionário cubano intervia na ordem dos outros países. Por essa época, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, em uma região próxima à fronteira da União Soviética. A União Soviética revidou instalando mísseis nucleares em Cuba, que ficava a cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos. O governo americano anunciou que não aceitaria a instalação desses mísseis. Vai gerar o que a gente vai chamar de crise dos mísseis. A população mundial entrou em pânico, pois temia que o incidente provocasse uma guerra nuclear. Após 13 dias de tensão e negociações, as embarcações soviéticas mudaram rumo. Um acordo entre essas duas potências aconteceu. O governo da União Soviética aceitou formalmente não construir a base de mísseis em Cuba, em troca do governo dos Estados Unidos se comprometerem a não invadir nem apoiar futuras invasões à ilha governada por Fidel Castro. Essa foi a chamada crise dos mísseis. Junto a todas as ações econômicas e militares, o período da Guerra Fria também é marcado pelo uso da propaganda ideológica. Bem, você vai ter produção de peças de propaganda, cartazes, cartilhas, filmes. Muitos recursos foram usados, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, durante a Guerra Fria. Vamos ver alguns exemplos aí agora? Como podemos ver, olha só, o slide está mostrando justamente essa questão da propaganda ideológica, tanto da União Soviética, tanto dos Estados Unidos. Na propaganda da União Soviética, alerta para os crimes que, segundo os soviéticos, faziam parte do estilo de vida estadunidense e eram frequentes nos Estados Unidos. O outro aí foi feito em 1947, nos Estados Unidos, e justamente representa a visão estadunidense que poderia acontecer caso o país entrasse num domínio justamente do comunismo. Nesse período, várias pessoas de diferentes países iniciaram uma série de movimentos de contestação realizada por grupos de jovens de classe média urbana de países capitalistas. Mas não só eles. Esse movimento a gente vai chamar de contracultura. E justamente esses jovens vão promover manifestações, adotar atitudes contestadoras, como a organização de comunidades hippies, a luta pela igualdade racial, o movimento feminista, o movimento indígena, entre outros. Vários movimentos vão surgir justamente como uma resposta a todo esse contexto da Guerra Fria. Bem, a gente pode dizer, teoricamente, que a Guerra Fria acabou lá em 1991 com o fim da União Soviética enquanto Estado comunista. Porém, a guerra ideológica continua, né? Sem levar em conta um debate sério sobre as qualidades e defeitos de cada um dos sistemas econômicos e ideológicos. A gente viu na aula de hoje, justamente, o início e o desenvolvimento até o final da Guerra Fria e como esse conflito, mesmo não chegando a ser bélico, ele vai influenciar todo mundo, inclusive nós aqui do Brasil. A aula de hoje está acabando, mas não sem antes um desafio. Vamos ver o desafio aí na tela? Bem, falei muito sobre a relação dos Estados Unidos e da União Soviética, que, como eu falei, em 1991 acabou e se virou
o atual país Rússia. Então eu desafio você em casa a pesquisar justamente como é que é a relação hoje em dia entre Estados Unidos e Rússia. Será que tem resquícios da Guerra Fria? Será que não? Como esses países se relacionam hoje? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!